Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar tempos e modos verbais. Você vai conhecer um pouco mais sobre os verbos. Não vamos falar sobre transitividade verbal agora, por quê? A transitividade verbal, nós falaremos sobre ela na análise sintática. Eu não acho didático falar sobre verbo transitivo direto sem explicar o que é um objeto direto. E aí, como aí já é análise sintática, não vamos falar sobre isso agora, beleza? Vem aqui para a tela comigo. Então a aula é de tempos e modos verbais e nós vamos começar. Vou te passar aí meu Instagram. Se você não me segue nas redes sociais, primeira coisa, você vai seguir o professor aí. Eu sempre estou postando algumas dicas lá, sempre estou postando um conteúdo bacana. Então siga lá, acompanhe o meu trabalho também lá nas redes sociais, beleza? Verbo. Bom, primeiramente eu tenho que te passar os tipos de verbo, as formas de apresentação. As formas de apresentação são, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Você pode encontrar o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Quando que um verbo ele vai aparecer para mim no infinitivo? Os verbos no infinitivo, eles vão aparecer sempre terminados em AR. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, que eu sou um pouco perfeccionista. Eu gosto do negócio bem feito. O verbo ele termina em AR, em ER e em IR. Por exemplo, vender, falar, manter, são exemplos de verbo no infinitivo, beleza? Vender, falar e manter. Gerúndio. O que é um verbo no gerúndio? Se você estuda para um concurso que exige também a redação, a prova dissertativa, você tem que ficar muito ligado com o uso do gerúndio. Porque o gerúndio, isso aqui é uma observação para redação, tá? Não exagere na redação. Se a sua banca for CESP, nunca, nem use gerúndio. O que é o gerúndio? É o terminado, deixa eu voltar aqui, é o terminado em NDO. Quando eu uso gerúndio, é uma ação que se prolonga. Por exemplo, falando, cantando, dizendo, morrendo, vivendo, sempre termina com NDO. Então, muito cuidado com o gerúndio. O gerúndio tem a terminação em NDO e traz essa semântica de ação prolongada. Então esse é o gerúndio, é o verbo que termina com o NDO, falando, vivendo, morrendo e por aí vai. Particípio. O que é o particípio? Observe o seguinte aqui. O particípio é o terminado em ado ou ido. Beleza? Emprestado, emprestador, deixa eu melhorar aqui. Emprestado, falido. Observe a presença do ado e também do ido. Essa é a apresentação do verbo. Essa é a apresentação do verbo. Mas nós vamos falar não só desses modos verbais, mas dos modos propriamente ditos. Vamos lá? Quais são os 3 modos mais importantes que você deve ter para a tua prova? São eles o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, o verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá.
uma certeza, grave isso aqui, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal, ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Olha a diferença agora para o subjuntivo. Ao contrário, o indicativo expressa uma dúvida. Então, vamos parar por aqui. Quando eu digo o seguinte, ele fez o gol. É uma certeza? Sim. É uma certeza. Ele fez o gol. Ele fará o gol. Você observa que é o modo indicativo no passado, no futuro. No passado é uma certeza no exemplo que eu dei. No futuro é uma expectativa com reais possibilidades de concretização. Ele fará o gol. Beleza? Já no modo subjuntivo, aí já é uma incerteza clara. Se eu fizer, se eu falar, quando eu morrer, observe, é uma dúvida, uma incerteza. Poucas possibilidades remotas de concretização daquela ação verbal. Já o modo imperativo, ele é um pouco diferente. Ó, já fala imperativo, imperador. É uma ordem, um pedido. Deixa eu colocar aqui um resuminho para você. É uma ordem, um pedido. Uma ordem, um pedido ou conselho. Ou conselho. Beleza? Grave isso daqui porque nós vamos trabalhar também misturando o modo e o tempo dos verbos. Beleza? O modo e o tempo dos verbos. Isso é muito importante para você resolver questões. Se você não entendeu aqui agora, não precisa arrancar os cabelos da cabeça. Eu vou passar de um por um, passando por todos os tempos e você, sem sombra de dúvidas, vai devorar isso aqui, vai ficar afiadíssimo. Pode confiar aqui no seu amigo. Já o tempo verbal. Falamos de modo, agora vamos falar de tempo verbal. O tempo verbal, ele pode ser o presente, o pretérito. O pretérito não é nada mais, nada menos do que o passado. Então, presente, pretérito e futuro. Só isso? Só isso. O presente é presente, o passado é pretérito e o futuro é futuro, beleza? Eu tenho o pretérito, o presente simples. Amo. É algo que vai acontecer no momento em que a pessoa fala, eu amo agora. É o presente simples. Agora observe, o pretérito. Pretérito nós já falamos, pretérito é passado. O pretérito, há 3 tipos de pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, como exemplo, amei. O pretérito perfeito é algo que aconteceu no passado e que já se concretizou. Quando eu digo eu amei, ponto final. Eu amei. Eu não continuo amando, beleza? E eu não interrompi a ação verbal, eu concluí. Eu amei, beleza? O melhor verbo é o morrer. Eu morri, morreu, acabou. Então, o pretérito perfeito é quando a ação verbal é concluída no passado. Pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito, ele expressa uma ação contínua ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Ou seja, o pretérito já é anterior à fala. A diferença do perfeito para o imperfeito é que o imperfeito não se concretizou. Quando eu digo eu amava, isso está dando uma noção de ação contínua. Eu amava. É diferente de eu amei. Beleza? Por exemplo, quando você for conversar com o seu namorado, você tem que ficar muito esperto. Se ele usar o pretérito perfeito, ele já virou a página. Eu amei a minha ex e segui a minha vida. Agora, se ele falar eu amava a minha ex, aí já há um caroço no angu. Pode ser que dê um problema futuramente.
E o pretérito mais que perfeito? Nós falamos do pretérito perfeito, que é a ação concluída no passado. Nós falamos do pretérito imperfeito, que é uma ação contínua, que é algo que não se concretizou ainda ou foi interrompida. E temos também o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, como aqui, ó, amara, é um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior. Deixe-me melhorar aqui. Outro fato também anterior. Vou fazer aqui uma linha do tempo, tá? Quando eu cheguei, observe, ó, quando eu cheguei ao ponto de ônibus, cheguei aqui, ó, cheguei às 7 horas. O ônibus já passara. Por que o ônibus já passara? Porque o ônibus passou às 6. Então aqui eu tenho uma ação concluída, um pretérito, um pretérito perfeito, e aqui eu tenho um pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque são duas ações concluídas. O pretérito mais que perfeito é um fato que aconteceu antes de outro fato acontecer. Então quando eu cheguei, o ônibus já passara. Beleza? Quando eu cheguei, o ônibus já passara. Muito cuidado com o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque eu tenho uma forma simples e eu tenho as formas compostas. Se eu consigo escrever aqui no cantinho. Composta 2. Observe. O ônibus já passara é igual ao ônibus tinha passado. O ônibus tinha passado é igual a havia passado. Então eu posso falar, quando eu cheguei ao ponto de ônibus, o ônibus, ou ele, já passara, já tinha passado ou já havia passado. Essas três formas são o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito. Qual a diferença? A diferença é que eu tenho uma forma simples e duas formas compostas. Simples é um verbo só, passara, e as compostas tinha passado ou havia passado. Beleza? Sobre o futuro, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Qual a diferença, professor? Vamos lá. Futuro do presente, eu amarei. Eu estou no presente e eu apresento algo para o futuro. Eu amarei aquela pessoa. Eu não amo hoje. No presente eu não amo. Eu amarei. É um futuro daqui em diante. Do presente em diante é uma possibilidade. Por quê? Porque o futuro do presente expressa algo que possivelmente acontecerá. Eu coloquei esses conceitos porque é de extrema importância você meio que decorar um pouquinho. Quando você lê umas 2, 3 vezes, você já coloca aquilo na tua cabeça. Futuro do presente é algo que possivelmente amará. Possivelmente acontecerá. Como amarei a minha esposa. Amarei a minha futura esposa, por exemplo. Futuro do pretérito é algo do passado. Então eu amaria. Então amarei e amaria. Expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu. Ou seja, o futuro do presente apresenta uma possibilidade, algo que pode acontecer no futuro. O futuro do pretérito já diz o diferente. É algo que eu esperava que acontecesse, mas não aconteceu. Eu amaria aquela pessoa, mas não deu certo. Beleza? Então, passei para você aqui um resumo dos tempos verbais, mas eu tenho muita coisa interessante para te passar na aula de hoje. Venha comigo.
Agora a gente começa a juntar tempo e modo. Tempo e modo, tempo e modo. Permita-me tomar o meu cafezinho. Vamos lá? Bom, agora nós vamos trabalhar com o tempo, que é o presente, e o modo, que é o indicativo, beleza? Vamos começar a unir tudo isso agora. Por exemplo, quando eu digo eu estudo para concurso, observe, isso aqui eu tenho uma noção habitual. É algo que acontece. Quando eu digo eu estudo para concurso, eu não estou falando que eu estudei e que eu estou estudando somente agora. Quando eu digo eu estudo para concurso, isso traz uma ideia de habitualidade. Eu tenho o costume de estudar para concurso. Outro exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. Isso aqui é uma verdade universal. Isso aqui é um fato universal. Ou nós também podemos usar o presente do indicativo em fatos científicos. Fatos científicos. Beleza? A novela começa amanhã. Cuidado que começa é diferente de começará. Aí eu mudo o tempo do verbo. Começará. É diferente de começará. Por quê? Isso aqui é um futuro certo. Ou você pode entender como futuro imediato. O amanhã já dá essa noção de imediatismo. Beleza? E eu tenho também o vocês vão passar. Quando eu tenho o vocês vão passar, eu tenho aqui um verbo, mais outro verbo no infinitivo. Vocês vão passar, beleza? O primeiro verbo, aqui nós temos uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai concordar em número. O verbo principal, ele dita a transitividade. Beleza? Ó, vocês vão passar. O verbo auxiliar concorda com vocês. Vocês vão. Vocês vão o quê? Passar. O passar é a transitividade. Quem passa, passa em alguma coisa. Vocês vão passar no concurso. Então, se eu tivesse aqui o no concurso, o no concurso estaria completando a transitividade de passar. Mas aí fica mais pra frente, tá? Eu até aprofundei um pouco mais do que o esperado aqui. Mas é para que você tenha uma ideia geral, beleza? Apresentei para você vários exemplos do presente do indicativo. E já vamos resolver uma questão que caiu em concurso. Olha lá aí. PM Alagoas 2017. Concurso difícil da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E que a Banca CESP sempre vem com questões difíceis. Observe o seguinte. Suzanita emprega verbos no imperativo. Em todas as falas dirigidas a Mafalda. Pois a todo tempo dá ordens. Uma das características do modo imperativo é a ordem, o pedido, o conselho. Então, o conceito de verbo no imperativo está correto. Agora, cabe a nós procurarmos no texto essa informação. Ó, use a cabeça. Use a cabeça, sua tonta. Use a cabeça. Aqui eu tenho um modo imperativo. Mas aqui, ó, você não entende. Quando eu digo você não entende, eu não estou dando uma ordem, eu não estou dando um conselho, eu não estou fazendo um pedido. Então, o verbo entender aqui quebra a questão, pois não está
no modo imperativo. A questão está errada. Não é em todas as falas. Beleza? Gabarito errado, como eu acabei de falar para os senhores. Agora, o pretérito do indicativo. A gente vai passar por todos os tempos do modo indicativo. Agora é a hora de falarmos sobre o pretérito. Pretérito, nós já falamos, é o passado. Esse passado ele pode ser concluído. Esse passado pode ser uma ação contínua ou pode ser um passado concluído antes de outro passado. Hora do café. Com licença. Vamos lá. Ontem assisti a um filme. Se eu já assisti, isso aqui é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito do modo indicativo. Tá começando a caminhar, não tá? Ó, todo dia ele fazia o café, lia o jornal, passeava com o cão e ia trabalhar. Esses 4 verbos, eles trazem a ideia de algo que já se concretizou, uma ação duradoura ou um passado concreto antes de outro passado concreto. Isso aqui é uma ação duradoura, é o pretérito imperfeito. De qual modo? Indicativo. Aqui todos são no indicativo. Quando cheguei ao ponto, olha aquele exemplo que eu dei. Quando cheguei, pretérito perfeito do modo indicativo. Quando cheguei ao ponto, o ônibus já passara. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Por quê? O ônibus passara antes de eu chegar. Entendeu? Primeiro o ônibus passa, depois eu chego. Agora, é algo interessante sobre o pretérito imperfeito. Quando eu digo assim, observe, os policiais enfrentam dificuldades. Os policiais enfrentam dificuldades. Quando eu digo os policiais enfrentam dificuldades, essa ação já foi concluída? Não, porque se fosse concluída, eu diria os policiais enfrentaram dificuldades. Se não é o pretérito mais que perfeito, claro, porque o mais que perfeito sempre termina em RA. Na forma simples, ou o verbo ter ou haver, na forma composta. Então, os policiais enfrentam dificuldade, isso é o pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito do indicativo. Os policiais enfrentam dificuldade. Quando eu digo os policiais enfrentam, é uma ação habitual, uma ação duradoura, concorda comigo? Quando eu digo enfrentam, isso aqui é o modo simples, é a forma simples do pretérito imperfeito. Se eu tenho a forma simples, eu também tenho a forma composta. Quais são as formas compostas? O vem e o tem. Forma composta. Como assim, professor? Os policiais vêm enfrentando dificuldades. O verbo vir vem enfrentando, aqui é do verbo vir. Os policiais vêm enfrentando, nós já falamos sobre isso, é gerúndio, tá? Então, vem mais gerúndio. E os policiais têm enfrentado, é o verbo ter, o tem mais particípio. Então, os policiais enfrentam, os policiais vêm enfrentando ou os policiais têm enfrentado. A única diferença é que uma forma é simples e as outras são compostas. Paula, isso cai em prova? Bastante. Tem que entender isso daí. Isso aqui é uma coisa que você não precisa decorar. O que você precisa decorar? Só o vem e o tem. O restante você tem que entender. Língua portuguesa é mais entendimento do que decoreba, beleza? Segunda questão.
uma questão de 2018. Vamos lá. As famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção de seus 19 encargos. Naquele período, além dos incentivos ao casamento e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de métodos contraceptivos e o aborto. O Decreto Federal 22, esse aqui 22 aqui é o número da linha, tá? Aqui você pode esquecer. O Decreto Federal número 20.291 de 1932, parará. A forma verbal vigia tem no texto o sentido de estava vigente. Sim, por quê? Estava vigente, observe. Quando eu digo que vigia, eu tenho a ideia aqui, e vigia uma legislação, que durante estava o quê? Vigente. Durante estava vigente. Então, quando eu digo vigia uma legislação que proibia o uso de métodos contraceptivos, eu posso falar estava vigente? Sim, naquela época estava vigente. Naquele período, aqui ó, naquele período, o bizu tá aqui, ó. Naquele período vigia, ou naquele período estava vigente. Beleza? Isso aqui é uma questão não tão difícil, que você consegue fazer pela lógica. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Você vai ter que buscar o tempo e o modo para fazer a substituição. Então eu posso, gabarito certo. Terceira questão. Acerca dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. No segundo parágrafo, o emprego do tempo verbal como saía, exigiam, encontrava e alimentava. Denota o caráter rotineiro. Qual forma verbal trata do caráter rotineiro? Isso aqui, pessoal, é o pretérito imperfeito de determinados acontecimentos da vida de Ana. Vamos ler o texto. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que se sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía, olha a rotina. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde, as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria à noite, com a sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava, olha a rotina aqui, ó, os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava. Isso aqui é uma rotina. Isso aqui é a rotina dela e a rotina de quem exigia dela, beleza? Gabarito certo ou certo? Gabarito certo. Muito bem. 4. Isso aqui é nível superior, tá? 4. Corrigir aqui. Nível superior. Nasci no Brás durante a Segunda Guerra. Da rua em que morávamos até a Praça da Sé são 20 minutos de caminhada. Quando eu estava com 7 anos, acordei com os olhos inclinados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu atrás de nós. Queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças.
nenhum daqueles filhos de operários, meus irmãos ou eu, havia ido ao pediatra. Infere-se, quando tem infere-se é uma dedução, tá? Do emprego da forma verbal morávamos, que o narrador fornece uma informação sobre si próprio e sua família. Observe, morávamos. Nasci no Brasil, no Guerra Mundial, na rua em que morávamos. Quem morávamos? Eu e família. Isso aqui dá para você deduzir. Se ele falar morávamos, o que se espera de uma criança de 7 anos é que ela more com a sua família. Então, por isso que dá para chegar a essa inferência textual. Gabarito certo também. 5. Corrige também. Nível. Quando estava com 7 anos, acordei. Vamos à questão. Depreende-se do emprego da forma verbal jogávamos, que o narrador, ao retornar do pediatra para casa, juntou-se aos colegas para jogar futebol. Claro que não. Vamos lá, olha só. A questão fala que ele voltou a jogar futebol. Ele foi ao pediatra e voltou para jogar futebol. A questão não fala disso. A questão fala que as crianças correram até eles para saber se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças. Então, isso aqui é uma extrapolação. Isso aqui é uma extrapolação. Você não pode extrapolar o que está no texto. Beleza? Gabarito errado. 6. Tentar deter o mar era inútil. Também não havia como fazer um molde da areia, mesmo que ele tivesse tempo para isso, coisa que ele não tinha. Talvez conseguisse correr até em casa para buscar sua câmera. Os sentidos originais do trecho Qual é o texto? Tentaria deter o mar era inútil. Seriam mantidos caso a forma verbal era fosse substituída por seria. A banca CESP tem muito isso. Ela pega um texto de um autor qualquer, um autor anônimo ou conhecido, que não usou o melhor termo. Quando eu digo, mesmo que ele tivesse tempo para isso, tentar deter o mar seria inútil. Então, o era aqui, ele está mal empregado. O correto aqui, de verdade, seria a redundância. O seria. Então, aqui o CESP apenas pediu para você colocar a melhor forma verbal. Aqui é basicamente uma correção do texto. E pergunta se será mantido o sentido. Se isso acontecer, claro que sim. Porque tentar deter uma era fica estranho. O correto é a forma substituída, que é a forma seria. Também não havia como fazer um molde da areia, mesmo que ele tivesse tempo para isso. Por causa disso, tentar deter o mar seria inútil. Beleza? Então, seriam mantidos, sim. Gabarito certo. 7. Questão de auditor. É a época em que a burguesia que assumira... Aqui você já tem que ficar esperto. Quando a banca usa o pretérito mais perfeito, vem bomba por aí. Que assumir o poder havia pouco tempo, executava uma espécie de junção entre a moral e a natureza. Julgue o item a seguir. Com o emprego da forma verbal assumira, não falei? Não falei para você? Exprime a anterioridade de uma ação em relação à outra. É a época em que a burguesia que assumira o poder havia pouco tempo executava. Ou seja, olha aqui, ó. Vamos dar um exemplo. No ano 2000, a burguesia assumiu X. No ano 2002, ela executava Y.
Então aqui executava uma espécie de junção entre a moral e a natureza. E aqui assumiu o poder. Então, olha que questão conceitual. Com o emprego da forma verbal assumida, exprime-se a anterioridade de uma ação em relação a outra. Perfeito. Isso aqui é o conceito do pretérito mais que perfeito. Gabarito certo. 8. STM. A forma verbal passara, mais um pretérito mais que perfeito aqui. Denota um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas, as quais são descritas nos dois períodos imediatamente anteriores ao período em que elas se inserem. Vamos lá? O zoológico de Sapucaia abrigou um dia um macaco chamado Alemão. Em um domingo de sol, Alemão conseguiu abrir o cadeado de sua jaula e escapou. O largo horizonte do mundo estava à sua espera. As árvores do bosque estavam ao alcance de seus dedos. Ele passara a vida tentando abrir aquele cadeado. Vamos lá? Ele passara a vida tentando abrir aquele cadeado. Pretérito mais perfeito. Aí fala assim, a forma verbal passara denota um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas, as quais são descritas nos dois períodos imediatamente anteriores ao período em que ela se insere. Então está falando que está no período anterior. Abrigou, conseguiu abrir, escapou, estava à sua espera e estavam ao alcance. Quais são os dois períodos imediatamente anteriores? O largo horizonte do mundo estava à sua espera. As árvores do bosque estavam ao alcance de seus dedos. Não. Embora o pretérito mais que perfeito tenha esse conceito de ser uma ação concluída antes de outra ou mais concluídas, essa informação não está nesses dois períodos imediatamente anteriores. Está mais atrás. Está quando diz que ele conseguiu abrir e que ele escapou. Antes de conseguir abrir e antes de escapar, ele tem que passar a vida tentando abrir o cadeado. Tem que tentar abrir o cadeado. Então, o erro da questão é falar que está nos períodos imediatamente anteriores. E isso é uma inverdade. Por isso a questão está errada. 9. No final dos anos 60, o FBI começou a checar automaticamente as imagens digitais e, na metade da década de 70, já havia instalado. Nós já falamos que havia instalado é igual a tinha instalado. E aqui é a forma composta. E é igual a instalara, que é a forma simples. Certas quantidades de scanners digitados automáticos. A locução verbal havia instalado poderia ser substituído pela forma verbal instalara, cujo sentido é o mesmo. Aqui pode? Sim. E aqui? Aqui é o gabarito. Questão certa, meu pequeno gafanhoto. O sentido é o mesmo. Por que o sentido é o mesmo? Porque aqui nós estamos no pretérito mais que perfeito. A questão trouxe a forma composta. Havia instalado. Posso trocar pelo tinha instalado? Já tinha instalado? Posso. Já instalara, que é um R, tá? Já instalara? Também posso. Por quê? Tudo isso aqui é o pretérito mais que perfeito. Pau no burro! Polícia Federal 2014. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a locução tinha sido pela forma verbal fora. Vamos lá.
Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contassem como tinha sido sua viagem. Primeiro, conta. Conta o quê? O que aconteceu. O que tinha sido. Beleza? Como fora, contou-me como fora a sua viagem, contou-me como tinha sido a sua viagem ou contou-me como havia sido a sua viagem. Aqui é o pretérito mais que perfeito. Trocar o tinha sido por fora. Questão correta. Caiu na PF em 2014. Cobrando tempos e modos verbais. Viu que isso cai em concurso? Gabarito certo. 11. Polícia científica. Alguns nascem surdos, mudos ou cegos. Guilherme Vinnoles. Esse entrar é o que, pessoal? Entrar é pretérito mais que perfeito. Entrara na vida tendo como fardo o infeliz trocadilho proporcionado por seu nome. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso a forma verbal entrara fosse substituída por... Vamos fazer o mesmo esqueminha. Pretérito mais que perfeito. Eu tenho a forma simples, entrara. Eu tenho as formas compostas, que é o quê? Havia entrado. E qual a outra? Tinha entrado. Entrava, não. Haveria entrado, não. Tinha entrado, nosso gabarito. Há de entrar, não. Entraria, não. Gabarito letra C. Muito bem, pequeno gafanhoto. Alguns nascem surdos. Não, isso aqui acabamos de fazer. Questão de delegado 2017. A correção gramatical, a coerência e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado, for substituída por, vamos lá, ó, ajuda. A discussão democrática do orçamento tem sido uma prática que tem ajudado. Ajuda é a forma simples do pretérito imperfeito. E quais são as duas formas compostas? Tem ajudado. Tem ajudado e vem ajudando. Já passei isso para você. É o vem mais gerúndio e o tem mais o particípio. Beleza? Então qual é o correto? Vem ajudando. Aqui é o nosso gabarito da questão. Beleza? Viu que tá ficando fácil? Essa é a importância de nós estudarmos resolvendo questões. Porque aí você já vê como que aquilo é cobrado nas provas. Gabarito letra A. Auditor da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Concurso bom, tá? Concorridíssimo. Estas memórias ficariam injustificavelmente incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo breve as andanças em que me tenho largado, ou seja, quando diz assim, as andanças em que me tenho largado pelo mundo, em que me tenho jogado, beleza? O cara tá se jogando no mundo, na companhia de sua mulher, o cara tá viajando para conhecer o mundo inteiro, beleza? Tá se jogando. A locução tenho largado denota uma ação ou um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. E de meus fantasmas particulares. Desde criança fui possuído pelo demônio das viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias terras e povos visitou-me repetidamente a mocidade e a idade madura. Ou seja, esse negócio de se largar no mundo é desde a infância até hoje, até o momento em que se lê o texto. Continua, mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70,
um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. É um texto até bonito. E a questão está correta. É um fato ou uma ação que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. Qual é o tempo e o modo verbal? Isso aqui é o pretérito imperfeito, tá? Tenho largado, venho largando, que é o verbo, o venho mais o gerúndio, ou tenho mais o particípio. Ou o largo, tá? Me largo pelo mundo, beleza? Seria a forma simples, gabarito correto. TRF da primeira região. As recorrentes menções a esse tema, a economia informal, refletem as dificuldades que as organizações, os indivíduos e o coletivo social vêm enfrentando. Nós já sabemos, pretérito imperfeito do indicativo na forma composta. Para superar, com as regras legais vigentes ou com os procedimentos padrão, as mudanças estruturais econômicas, políticas e sociais em andamento. A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal venha enfrentando fosse substituída por tem enfrentado. Isso aqui, pessoal, você já está craque, é questão correta na cabeça. Depois de um tempo você percebe, vai ficando no automático, beleza? Gabarito certo. Delegado da Polícia Civil do Goiás, grande abraço pro Goiás. Modernamente, o inquérito policial deixou de ser o procedimento absolutamente inquisitorial e discricionário de outrora. A participação das partes vem ganhando, ó, vem mais gerúndio. Isso aqui é o quê? Pretérito imperfeito composto. Espaço a cada dia. Julgue o item a seguir. No texto, uma ação que se desenvolve gradualmente é introduzida pela locução vem ganhando espaço a cada dia. Cara, questão perfeita. O pretérito imperfeito é uma ação prolongada e também pode acontecer gradualmente. Questão correta, pequeno gafanhoto. Bom, finalizamos por aqui a aula de hoje sobre tempos e modos verbais, parte 1. Então, eu espero que eu tenha apresentado de forma correta, espero que eu tenha facilitado algo que para muitos é impossível, verbo para muitos é um desafio impossível, mas a minha função aqui é facilitar a tua vida, beleza? Não deixe de apresentar suas dúvidas aqui nos comentários abaixo, ou mandar um WhatsApp para mim, ou um e-mail, fique à vontade. A minha função aqui é facilitar a língua portuguesa para você, beleza? Esse é o Sonho Policial, eu sou o professor Paulo Maia e até a próxima aula sobre tempos e modos verbais. É um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Valeu!